Da Difusora, bom dia, bom sábado, bom domingo. Hoje no quadro da personalidade da semana, satisfação em receber o professor Ilmar Prisnes, de longa carreira no magistério de Marechal Rondon, foi professor, como eu já não sei, foi secretário do departamento na época de Educação e Cultura de Marechal Rondon, e inclusive chegou a ser presidente, inclusive chegou a ser prefeito de Marechal Cândido Rondon. Professor Ilmar, uma satisfação enorme em recebê-lo aqui no estúdio da Difusora para essa entrevista para o quadro da personalidade da semana. Para mim é muito prazeroso também, porque a gente vive no município há muitos anos, praticamente a gente se criou aqui, e esse quadro ele é importante exatamente porque você tem a oportunidade de relembrar, com certeza, uma passagem muito boa da vida da gente, em contato com a sociedade, em contato com alunos, com professores, enfim, é uma longa carreira. Eu comecei a lecionar em 1969, fui o primeiro professor com licenciatura plena a vir a Marechal Cândido Rondon e consegui fazer várias atividades durante a minha vida e, ao mesmo tempo, sem abandonar aquilo que eu fiz com mais vontade, com mais carinho, com mais compaixão até, porque o ato de ser professor, ele realiza uma pessoa, e principalmente depois de um determinado tempo, quando a gente vê por aí aqueles que foram alunos lá na infância, hoje médicos, engenheiros, dentistas, agrônomos, padres, pastores, até irmãs religiosas. Enfim, o professor é, na verdade, na minha visão, um elemento que auxilia na transformação da sociedade, dando a oportunidade para muitos e muitas pessoas a atingirem também seus objetivos. Então, na verdade, o professor é um construtor, através da educação, de personalidade, de conhecimento, de profissões que existem no mundo inteiro. Alunos teus devem ser hoje pais, avós, bisavós e alguns já na linha de trisavós, certamente pela longa carreira que o Ilmar teve no magistério de Marechal Cândido Rondon. Eu comecei com 24 anos a dar aula e, naturalmente, eu tive, no começo, principalmente à noite, era a oportunidade que a gente tinha para ter alunos adultos. Um grande número deles já eram casados, eram mais velhos do que a gente. Para muitos eu lecionava durante o dia para os filhos. E, logicamente, ao longo desses anos todos, o tempo foi passando e alunos cresceram, casaram, tiveram seus filhos, estes acabaram sendo alunos da gente, e o tempo foi tão longo na minha vida como professor, que, na verdade, você falou uma verdade. O meu próprio irmão foi meu aluno e ele hoje faleceu há pouco tempo atrás, mas é bisavô. Então, na própria família, esse fato se sucedeu. Sucedeu, é a maior testemunha, então, disso. Exato. A sua maior passagem foi pelo colégio da Heron Domingues, de ginásio estadual. Também lecionou no colégio Davi Carneiro, ali para o pessoal do supletivo. Chegou a lecionar no colégio luterano Rui Barbosa? Lecionei lá também. Sempre as disciplinas de história? No Rui Barbosa eu fui professor de
primeiro de educação física. Não existia professor nessa área, né? E eu, novo ainda, eu comecei no Rui Barbosa como professor de educação física e depois, naturalmente, eu abracei a minha carreira, a minha formação na área de estudos sociais e história. Lecionei lá um tempo não muito longo, mas lecionei lá. Tive a sua passagem pelo Colégio Luterano Rui Barbosa. Exato. O Ilmar graduou-se em que universidade? Na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E como que o Ilmar foi parar em Ponta Grossa para estudar, para fazer o curso acadêmico? Pois é, tudo dependeu, digamos assim, da época. Quando eu fiz o ginásio, eu fiz no Colégio La Salle de Toledo. Fui da primeira turma de formandos do ginásio La Salle de Toledo. Vou só interromper, tinha mais alguém de Marechal Rondon contigo no La Salle em Toledo? Não? Só eu. Só. Eu era o único, eu comecei lá quando meus pais ainda moravam em Toledo. Aí vieram para cá em 1959, 60, e eu fiquei em Toledo. Concluí o ginásio La Salle em 1961. Aliás, até um pequeno parênteses, nós nos formamos em 22 alunos no dia 8 de dezembro de 1961. Inclusive eu fui o orador da turma. Portanto, já agora no dia 8 de dezembro do ano passado, completamos 60 anos de formatura. E já vários anos a gente reúne aquela turma de formandos. A última vez foi agora, nesse final de ano, quando dos 13 alunos que ainda estão vivos, nós fizemos um encontro em Toledo e a oportunidade de a gente rever todos os alunos que ainda estão vivos. Temos alunos lá colegas, aliás, em Cuiabá. Temos alunos lá na Amazônia, alunos em Curitiba, enfim. E alguns deles estão próximos daqui. Da turma tem 4 que se formaram em medicina, tem engenheiro, tem agrônomos, enfim, administradores de empresa, e todos os que estão vivos tiveram a oportunidade de concluir um curso superior. E a razão de eu ter ido a Ponta Grossa é que não havia no Paraná faculdades a não ser Curitiba, Ponta Grossa, e estava começando a universidade, a Faculdade Estadual de Maringá e Londrina. Então eu fiz a faculdade lá em Ponta Grossa, fiz 2º grau em Ponta Grossa e a faculdade de História, né? Nos Campos Gerais. Nos Campos Gerais. Tá, voltando um pouquinho, o que levou o senhor Helmut Pries e família a migrarem para o oeste do Paraná? Deixaram o Rio Grande do Sul e vir para o oeste do Paraná? Deve ter existido um motivo muito especial, muito forte, para deixar o Rio Grande do Sul e vir para o oeste do Paraná. O meu pai, ele teve uma infância, nasceu na agricultura, né? Certo. Mas muito jovem, ele foi para a cidade. Na época era uma vila, a Vila Tuparendi, lá no Rio Grande do Sul. Hoje é município. Hoje é município. E lá ele praticamente acabou chegando à fase adulta da vida dele, morando e trabalhando numa casa de comércio de muita tradição naquela época lá em Tuparendi, a Casa Munstock. E aí ele foi fazer a prestação do serviço militar. Quando terminou, ele veio lá para o sul, para a região dele,
e casou-se e foi para a lavoura. E lá ele teve, então, os filhos, o mais velho, Omar, a menina Glaci e eu. Nascemos na colônia. E nessa fase ele voltou a Tuparandi e associou-se na casa Munstock, onde ele havia praticamente se criado e trabalhado. E lá ele conheceu os familiares e entre eles o seu Egon Pudel, que era cunhado da sócia majoritária da empresa. E ele, o Egon Pudel, morava no interior do distrito de Tuparandi, se não me engano... Ibiretama, se não me engano. Não, é um lugarzinho ali entre Tuparandi e Santa Rosa. Ali havia olarias, a família Waldorf, se não me engano, é daquela região ali. Certo. E o Egon Pudel aí começou a insistir para que o meu pai viesse para o Paraná. Isso nos idos de 1953, 54. E, finalmente, o papai aceitou um convite e viemos para o Paraná, final de 54, começo de 1955, em Toledo. E lá em Toledo, meu pai foi procurado pelo Willy Barth, ingressou na Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná, que é a colonizadora de toda essa fazenda britânica. E lá ele permaneceu durante muito tempo. Também estava ligado ao Empório Toledo, que era uma empresa comercial de propriedade da Maripá. E então ele prestava serviço no Empório, prestava serviço na Maripá. Enfim, ele foi um homem que se dedicou em várias atividades da Maripá, pelo conhecimento, pela prática que ele tinha. Homem de múltiplos talentos. Exato. Eu sempre tenho dito que o meu pai é o meu ídolo maior, né? E aí o Willy Barth convidou ele para vir a Marechal Cândido Rondon para gerenciar a filial do Empório Toledo Limitada, a filial número 3, se não me engano, que funcionava em Marechal Cândido Rondon. Era, na época, a maior loja, a maior casa de comércio do município. E atuava em todos os setores. Inclusive, compravam suínos, compravam produtos agrícolas. E aí ele permaneceu até a morte do Willy Barth. Aqui em Rondon, meu pai acabou entrando na política, foi vereador na primeira legislatura, quando Rondon se emancipou. Chegou a ser presidente da Câmara? Foi presidente da Câmara durante todo... Ele era o mais votado, e na época o mais votado exercia a função de presidente. Concluído o mandato de vereador, ele concorreu novamente e, na época, havia uma forte pressão para que ele fosse candidato a prefeito, para substituir o Arlindo Lampe. E essa candidatura acabou se complicando em razão de interesses de terceiros e, no meio desses interesses, ele sofreu uma prisão militar, com falsas acusações que foram Isso do feitas, governo militar de 64. De 64. Nessa época eu era militar, prestava serviço no 13º Regimento de Infantaria em Ponta Grossa. Quer dizer, uma unidade militar onde eu prestava o serviço militar, uma outra de atividade diferente aqui da fronteira, seguindo, lamentavelmente, acusações de adversários, e, enfim, na época uma ciumeira muito grande,
E aí complicou a candidatura dele, mas ele concorreu a vereador e foi o mais votado pela segunda vez. Foi o mais votado na primeira e mais votado na segunda. A votação dele foi o dobro de votos do que caracterizou a diferença de votos do que ganhou a eleição, que era o Werner Wanderer, contra o candidato que ele concorreu, que era o seu Walde Winter. Seu pai sempre esteve afiliado ao PTB, né? Meu pai era do PTB e terminada, aliás, com o advento da Revolução, foram extintos os partidos e ele foi um dos criadores do MDB na época, né? Aqui em Marechal? Aqui em Marechal o MDB Toledo. Foi em Toledo. Daí. Acho que em Rondon veio mais pelo falecido Armando Docor. Né? Aqui em Marechal Cândido Rondon o MDB acabou surgindo um pouco mais tarde, porque na época da Revolução foram extintos os partidos e criou-se inclusive a área de segurança nacional e os prefeitos passaram a ser nomeados pela indicação de correligionários e tal, e pelo governador do estado com anuência do próprio poder militar na época. Militar da época que tinha que ter anuência, né? Tinha que ter anuência. Deferência, alguma coisa nesse sentido. Seu pai foi um homem de fortes convicções. Eu me lembro de um episódio que muitos pioneiros me contam, que foi a briga, logo que Marechal Rondon se emancipou, que Toledo queria cortar o fornecimento de energia elétrica da usina do Guaçu, Novo Sarandi, porque Rondon tinha se emancipado e seu pai chegou junto com Arlindo e bateu o pé. Diz aqui não. Marechal Rondon foi a comunidade que mais contribuiu em dinheiro para a construção dessa usina. Se cortar, vai ter consequências. Foi um período que a gente não entende até hoje o porquê dessa rivalidade. Afinal de contas, o Willy Barth, que era o chefão, que era o coordenador, que era o homem que comandava praticamente tudo dentro da Fazenda Britânia, ele tinha uma atenção toda especial com o Marechal Cândido Rondon. Ele cansava de dizer, e eu me lembro que eu conheci o Willy Barth quando eu tinha 10 anos de idade. Ele cansava de dizer que General Rondon, na época, era a menina dos olhos dele. Tanto é que a primeira exposição agropecuária do município de Toledo foi feita aqui em Marechal Cândido Rondon, em 1958. O Willy Barth, gerente da Maripá, optou por fazer isso aqui em Marechal Cândido Rondon, pela forma como Rondon se desenvolvia, mesmo sendo distrito de Toledo. E foi uma festa espetacular. Com presença do ministro da Agricultura, presença do governador do Estado, autoridades vieram e ficavam boquiabertos, olhando a idade de Rondon, que começou praticamente em 1949, 50, e em 1960 já se tornou município. Nós tivemos a primeira eleição para prefeito em 1961. Em 1960 era a eleição normal do município de Toledo e todos os municípios do Paraná. E um ano depois fez a eleição aqui em Marechal Cândido Rondon. Ilmar, um detalhe, você chegou, vamos dizer, nas entranhas políticas, entrou no campo da política Marechal Rondon, sendo convidado pelo Almiro Bauerman para ser secretário ou diretor do Departamento de Educação e Cultura. Mas eu vou anteceder um pouco. Como é que se deu a escolha do Almiro Bauerman para prefeito de Marechal Rondon? Se souber, conte, se não souber, a gente parte para outro ponto da entrevista. Não, a gente acompanhou.
o que aconteceu foi o seguinte, aqui em Marechal Cândido Rondon, desde o começo, houve uma luta acirrada pelo comando político do município. Então é evidente, a primeira eleição, quem ganhou a eleição foi o Arlindo Alberto Lamp, apoiado pelo Willy Bart. O Arlindo Lamp tornou-se o primeiro prefeito e as lideranças, digamos assim, mais ligadas ao Willy Bart apoiaram o Arlindo Lamp. Então ele ganhou uma eleição com uma certa facilidade. E nessa eleição ele ainda contou com a participação do Willy, que era não só gerente da Maripá, mas naquele ano da eleição, aqui em Marechal Cândido Rondon, o Willy era o prefeito em Toledo. Ele ganhou a eleição lá em 1960. E também ele saiu candidato lá porque não houve um acordo generalizado de que se lançasse em Toledo um candidato único. E aí, como não houve o consenso, havia 9 partidos organizados em Toledo, os 9 concordaram de que fosse lançado um candidato único. E tanto o Egon Pudel, que nessa ocasião estava terminando o mandato dele, ele concordava com o Willy, porque os dois eram muito amigos. Foi o Willy quem lançou o Egon, voltando para a gente chegar na origem de Rondon. E o Egon Pudel elegeu-se, porém, pelo Partido Democrático Social-Democrático, PSD. E o Willy era PTB. Quando veio uma eleição para governador, que o Ney Braga se elegeu, aí o Egon Pudel não apoiou o candidato do PTB. E aí houve um distanciamento político entre Egon e Willy. E aí o que ocorreu? Ficaram de churumelas, né, durante o final do mandato do Egon Pudel. Lá no final, os dois, Willy Bart e Egon Pudel, se reuniram. Olha, Rondon não é, Toledo não é possível que vai continuar agora com essa divisão entre as principais lideranças. Propuseram os dois o lançamento de uma candidatura única em Toledo. E os dois concordaram de que esse candidato único teria que ser desde que todos concordassem, o nome que o Egon indicava e o nome que o Willy indicava era o nome do meu pai. Antes do meu pai ter entrado na política aqui. Aí houve a convenção e o meu pai era o presidente do partido dele na época, partido pequeno. Ele sempre foi, na verdade, PTB. Mas lá então criou-se o PSP, Partido Social Progressista, do Adhemar de Barros. E na convenção, o meu pai não querendo ele mesmo votar, ele era o presidente do partido, ele passou as credenciais por vice-presidente do PSP. E na reunião, este vice-presidente do PSP, que era também um funcionário da Maripá, votou contra, o único voto contra. Significa que houve na verdade, uma traição bem próxima do próprio Willy, e ele então resolveu fazer o seguinte: saio eu candidato a prefeito. Pronto. E o Egon Pudel lançou então um outro candidato pelo PSD, que era o seu João Anschauer, uma pessoa muito, muito bacana, era o gerente geral dos caminhões do Empório, era o coordenador dos caminhoneiros que transportavam suíno e traziam mercadorias lá, basicamente de Ponta Grossa na época. E o Willy Bart se elegeu, não perdeu em nenhuma urna, ganhou em todas as urnas. E aí
com a morte do Vili, de uma certa forma, abalou a política aqui do Oeste. Ele era um homem arrojado. Aí, em Toledo deu problema, para ver quem ia substituir o Vili, e aqui em Rondon, o seu Arlindo tocava a prefeitura, porque ele tinha sido eleito com o apoio. Quando terminou o mandato do seu Arlindo, o que aconteceu? Elegeu-se o Werner Wanderer, e o papai já era então candidato para a reeleição da Câmara de Vereadores. Em 64, com a Revolução, o Exército entrou com a mão pesada para cima da política brasileira de um modo geral. Porque 64 foi apenas a conclusão de um período que o Exército já vinha perseguindo o poder no Brasil. A prova está que em 1955 o Exército lançou um candidato a presidente, o general Juarez Távora. Perdeu a eleição, ganhou o Juscelino Kubitschek. Em 1960 concorreu um outro general, o símbolo deles na campanha era espadinha. Não era o Marechal Lott? Marechal Lott. Perdeu a eleição também. Ganhou a eleição quem? O Jânio Quadros. E elegeu-se vice-presidente o João Goulart, do PTB. Aliás, pouca gente lembra disso. Na eleição daquela época, o vice-presidente tinha que fazer os votos também. Ele não se elegia na chapa do presidente. Eram duas eleições distintas. Eram duas eleições distintas, o presidente e o vice-presidente. Então, o João Goulart elegeu-se vice-presidente no governo do Juscelino Kubitschek, em 1955, e em 1960 ele se reelegeu vice-presidente na eleição do Jânio Quadros. Inclusive, a votação dele foi maior do que do próprio presidente. Aí o que aconteceu? Em 64, a coisa já estava evoluindo para um distúrbio dentro da política brasileira. E aconteceu a Revolução de 64, que na verdade não é revolução, foi o maior golpe que pudesse acontecer dentro de um país. Foi um golpe das forças... Uma quartelada. Uma quartelada. Derrubaram o governo, porque se existia um governo autêntico, era o do João Goulart. Ele foi eleito vice-presidente com a maioria dos votos da época. Com a renúncia do Jânio Quadros, seria ele a assumir. Então, no começo, houve até uma rixazinha, e aí houve a luta do Leonel Brizola na história da legalidade, lá no Rio Grande. Aí ele foi eleito, aliás, assumiu o poder, e aí criou-se no Brasil o regime de parlamentarismo. Então o presidente acabava sendo figura de Estado. Uma figura de Estado só. E o povo novamente se manifestou, e aí houve um plebiscito. E a eleição para a volta do presidente no poder foi estrondosa, a vitória. Aí o Jango tornou-se presidente de fato. E aí o que ocorreu? Ocorreu que as forças interessadas em permanecer na política acabaram pulando todas para o lado do governo. A sombra é bem mais fácil do que o sol. Sol pleno. O sol pleno. E aqui em Rondon não foi diferente. Já era um município, criaram os municípios de área de segurança, aí o Estado tinha 12 municípios localizados na área de fronteira. E mais as capitais dos estados também se transformaram em área de segurança. E o Werner Wann, na época, tinha terminado o mandato dele, ficou um determinado tempo como prefeito
interino, e finalmente o governo nomeou o prefeito de Almo Semiro Pesch, que era o vice do Werner Wanderer, que havia concorrido numa união com a UDN, União Democrática Nacional, do qual o de Alma era o cacique. Né? Pois bem, e de cara surgiu uma rusga entre o ex-prefeito e o prefeito. Arena 1, Arena 2? Arena 1, Arena 2 e até Arena 3. Quer dizer, o governo foi a ditadura, que na verdade foi uma ditadura, né? Eles criaram essa legenda, sublegenda, em vez de criar novos partidos, porque num país que tinha uma imensidão de partidos, que como é caracterizado hoje, transformar só em dois, ou tu é contra ou é a favor. Nem uma terceira linha não foi admitido. Então criou-se, aí vem a figura do senador biônico, todos nomeados pelo governo. Então a ditadura ficou. Senador biônico, uma cria do nosso Ney Braga, segundo Afonso Camargo, por aí afora. E aqui em Rondon, a Arena 1, ela era majoritária. A Arena 2, então, na eleição do diretório municipal, ficou praticamente 80% da Arena, ficou com o grupo do Werner Wander, e 20% para quem estava no poder na época. E aí começa a insistência do pessoal majoritário da Arena para mudar o prefeito de Rondon, E, logicamente, em Curitiba, haviam muitos políticos lá que também eram resultado de nomeações. Tinha o caso ali que o de Almo Semiro Pesch foi nomeado pelo Paulo da Cruz Pimentel. Na época. Depois aconteceu a troca de governador, que o Ney Braga não se simpatizava com o pessoal do PTB, né? Exato. E como o Ney tinha aversão e foi para esse lado, deixou daí a força pesou da Arena 1 de Marechal Rondon junto ao governo do estado. Exato. E existe até alguns detalhes que a gente conhece e que a história de Rondon nunca publicou isso. Certo. E a gente sabe perfeitamente bem a luta que começou a acontecer dentro de Rondon pela prefeitura. Então, o Werner Wanderer saiu candidato a deputado em 1970, não se elegeu. E foi morar em Curitiba. Então ele se ausentou de Rondon. E o Pesch ficou no município como prefeito. E prefeito nomeado, de acordo com a determinação da ditadura na época, era investido legalmente. Legalmente. E, logicamente, começa a haver muito atrito, muita denúncia, enfim. Ataques severos na Câmara de Vereadores contra a figura do de Alma. Tem lido as atas da Câmara de Vereadores, até ataques pejorativos em relação à pessoa. Houve até a criação de inimizade entre pessoas antes amigas, em função de compadres e compadres. Compadres e compadres, exatamente. E aí até grupos de políticos de Rondon se reuniam dentro do grupo da Arena, que tinha a maioria do diretório, mas a prefeitura estava na mão de outro. Faziam reuniões, estudavam formas, indicavam nomes. Então é lógico, as pessoas ligadas ao deputado Werner Wander procuravam se destacar dentro das indicações. Chegava em Curitiba, lá a situação era outra, porque o governo estadual tinha gente das duas alas. Isso. E o que aconteceu
é que foram apresentados nomes, ia esse, e aquele, faziam reuniões, corriam a Curitiba, e de repente, no governo do Parigot de Souza, professor Parigot de Souza. Professor Parigot de Souza. Só cortando, o cara que pensou o Paraná, né? Exato. O cara que pensou o Paraná. Exatamente. Tudo que nós devemos hoje, de muita coisa que existe no Paraná, é da cabeça do Parigot de Souza. Exatamente. Um homem íntegro, um homem que tinha, a decisão dele era tomada assim com muita precaução e não era dado a ficar ouvindo churumelas e coisas. Ele queria as andando, e ele era um homem doente. E chegou inclusive a falecer durante o faleceu durante o período de mandato dele, o professor Parigot de Souza, que era o presidente da Copel, foi o homem que tinha dinamizado a Copel. E no governo dele foi que aconteceu a nomeação de um prefeito que não tinha absolutamente nada a ver nem com um grupo e nem com outro. E aí vem a pergunta, mas como é que aconteceu do seu Almiro Bauermann ser nomeado prefeito? E, logicamente, a gente que ficava olhando de fora, porque essa briga a mim não interessava. Pessoas que não tinham nada a ver, e, na verdade, depois a gente ficou sabendo que havia uma força que tinha ligação forte com a política do Paraná e que não concordava com a forma como estava andando o município de Marechal Cândido Rondon. Quer dizer, os pretendentes à prefeitura eram inimigos do prefeito. Quer dizer, você tira um e coloca um adversário e a briga vai continuar. Então a indicação do seu Almiro Bauermann foi, no meu entender, a coisa mais acertada que houve para Marechal Cândido Rondon. Pacificação das correntes políticas. Exatamente. Uma pacificação para que o município seguisse uma vida normal. E o que de fato aconteceu? E o que de fato aconteceu. E aí vem a pergunta que tu me fez. Ele foi nomeado, portanto, pelo poder político do Paraná. E ele não era um político de berço. Ele era um administrador, era um contador, foi diretor do colégio CNCista, o Davi Carneiro. Era um homem de trânsito tranquilo dentro da cidade de Rondon. Aliás, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila. Muito tranquilo. Os pés no chão. Exatamente. E aí aconteceu que eu nunca havia tido uma conversa com ele. Eu não tinha relacionamento assim com ele, porque ele exercia as atividades dele, era contador, então ele pouco circulava na cidade assim. E ele nomeado prefeito de Marechal Cândido Rondon, para mim particularmente não foi nenhuma novidade. Eu entendi que o objetivo de quem estivesse atrás dele queria a pacificação de Rondon. Então não agradou nenhum grupo e nenhum outro grupo. Mas os que tinham interesse em Rondon logo procuraram, ele foi se aproximando. E eu fui convidado para ser... Foi uma saída salamônica, né? Foi inteligente. E nesse papel, nesse particular, eu tenho conhecimento de que a participação do deputado Egon Pudel foi extremamente importante. Egon Pudel, na época, já era deputado estadual? Foi presidente da Assembleia. Inclusive chegou a ser presidente da Assembleia.
Ilmar, vamos um pouco mais adiante. Ilmar deixa o Departamento de Cultura no dia 18 de fevereiro de 1977 e dá uma migrada para o MDB. O que levou o Ilmar Pizes a sair do ninho do Almiro Bauermann para ingressar no PMDB. Um novo objetivo de trabalho, procura de um novo espaço para ter pretensões políticas, ou um distanciamento, incompatibilidades de ideias e ações junto com o Almiro? Essa questão de eu ter me afastado, eu fui quase 5 anos. Eu fui diretor do Departamento de Educação e Cultura e, na minha época, o seu Almiro, que era um homem de visão e queria... Ele se baseava muito no apoio dos secretários que ele tinha. Vocês formaram ali um quarteto, quinteto, Ilmar Prizes, Arnold Lampe, Lemar Enzel, o Lothar Schiller e o Vitor Hugo. Não, o Lothar Schiller veio depois. Ah, não, o Lauro Olweiler. O Lauro Olweiler, Correto. Eram as pessoas que o Arlindo... O Almiro. O Almiro fazia as reuniões e esboçava ali as ideias dele. Como ele era um homem moderado e ponderado, as coisas funcionavam muito bem. Só que começou a crescer e, só para você ter uma ideia, eu nunca tinha conversado pessoalmente com o seu Almiro. Eu morava na chácara, e era uma tarde, e de repente chegou um fusquinha lá e tal, estava tomando um chimarrão com o meu sogro e a sogra. Eu olhei e não conheci. Daí o meu sogro falou, falou em alemão, né? É o Almiro Bauermann. Falei, putz, eu vou conhecer o homem hoje. Ele já tinha sido indicado prefeito. Aí ele parou o cara, tinha um cachorrinho latindo, incomodando. Aí ele perguntou se ele podia chegar. Aí eu falei, lógico, lógico. Aí ele chegou e sentamos ali. Tomou umas cuias de chimarrão conosco e daí ele falou, você é o Ilmar Prizes? Eu falei, sou. E o senhor é o Almiro Bauermann? É. Pois é, eu vim aqui, eu preciso conversar com o senhor. Muito educado esse homem, sempre, sempre, sempre. Aí ele fez a proposta, olha, Ilmar, eu vim aqui te convidar para você ser o meu secretário de Educação, até ele falou. Aí... E na época era Departamento de Educação, né? Uhum. Aí eu falei, mas eu acho que o senhor está enganado, porque afinal de contas o senhor foi indicado prefeito por um regime de governo do qual eu não pactuo. E eu tenho as minhas atividades. Não, mas eu estou te convidando para você ser o secretário de Educação, porque as referências que eu tenho de você são muito boas. Como professor, a gente acompanha, porque ele era professor do Davi Carneiro, né? Aí os alunos iam se formando, iam fazer o 2º grau lá, e ele era o diretor. Enfim, ele... falou assim, não, mas eu... Aí expliquei, mas eu não sou, de maneira nenhuma, um membro que vai fazer parte da Aliança Renovadora Nacional. A minha ideologia, eu sou um cara idealista. Eu, desde criança, fui PTB. Getúlio, Brizola, Jango. Passei a Revolução dentro do Exército com os meus ideais sendo sufocados, porque não era aquilo que a gente pretendia. Mas, ele falou, não, irmão, eu não quero saber do teu partido, e nem do meu, eu quero o professor, o profissional Ilmar Prizes, para dirigir, afinal de contas,
você mora em Rondon e eu estou pedindo a tua cooperação. Daí eu falei, olha, eu vou pensar. E o secretário era o Vanzin, que era da época do... Carlos Vanzin. Carlos Vanzin, que era da época do seu Peixe. Eu não conhecia as atividades dele, conhecia ele como pessoa. E aí, passou 2 ou 3 dias, ele ligou de novo. Aí eu fui conversar com o Arnold Lamp, que o Arnold Lamp só assumiria mesmo se ele tivesse mais gente lá dentro que fosse ajudar, porque era tudo novo. E aí o Arnold Lamp era o contador da Café Rainha do Sertão. Aí o Arnold falou, olha, eu também fui convidado. Gilmar, se você aceitar, eu acho que é uma boa. É uma boa. Aí eu acabei aceitando, mas falei para o seu Almiro que a minha ideologia política não estava sendo negociada com a minha indicação. Não vou fazer política dentro da área, mas o meu pensamento continua sendo este. E aí foi. Assumi, tinha 110 escolas municipais, 12.500 e tantos alunos no município, tudo no interior. A maioria dos professores eram leigos, lecionavam com boa vontade, com sacrifício. Se imagina para deslocar um professor lá da Sanga Mineira, da Sanga Guaíba, para vir para Rondon, ele perdia um dia para vir e para voltar. Havia dificuldade na época, havia as lotações, as combis que traziam a população do interior, né? E, afinal de contas, a própria prefeitura não tinha uma estrutura para você poder dar uma cobertura como seria necessário dar, principalmente na área da educação. E aí a gente fez projetos, eu conversava com o Almir e ele concordava e fazia. E olha, fizemos uma revolução, criamos cursos especiais para os professores. Você foi um dos proponentes da criação do Centro de Ensino Profissionalizando no município, o CEMEP. Foi. Na sua gestão foi criada a biblioteca municipal. Foi criada a Biblioteca Pública Municipal. Né? Essa coisa toda, né? Eu tinha um projeto e, lamentavelmente, esse projeto foi negociado politicamente pelos caras do comando político. Criei um projeto para instalação, para implantação de uma escola técnica agrícola. O deputado federal Norton Macedo falou, Gilmar, isso é uma ideia genial. Ele era o nosso deputado federal. Fiz o projeto, apresentei para ele. Arthur, nós já tínhamos conseguido, através do Norton Macedo, o uso incomodato de uma área da reserva de Itaipu, de 26 alqueires de terra, para a implantação desse colégio aonde? Lá em Porto Mendes. E esse colégio, ele estaria recebendo preferencialmente filhos de agricultores, inicialmente de Marechal Cândido Rondon. Funcionaria num regime de semi-internato. Haveria o dormitório, haveria o refeitório, os alunos teriam aulas teóricas e práticas para filhos de agricultores, que a gente vislumbrava a possibilidade do filho terminar o ginásio em qualquer lugar. Aqui do município tinha ginásio em todos os distritos, e indo para a escola técnica agrícola, ele aprenderia tecnicamente o plantio, basicamente, de todas as culturas que eram aplicadas ou que eram produzidas aqui em Marechal Cândido Rondon. Aí a criação do suíno, a criação de frango, a vaca de leite, ele estaria praticando e chegava em casa
E ia, aos poucos, colocando os pais... Era a tecnificação das atividades agrícolas. Tecnificação das atividades agropecuárias do município de Rondon, basicamente. Pelo excesso, pelo grande número de alunos que haviam nas escolas municipais, teria que ser feito um vestibular para acomodar quem quisesse entrar. Mas a ideia, o Norton Macedo comprou na hora. Fizemos um projeto, tudo pronto. E aí aconteceu um negócio que me revoltou muito. O meu projeto da Escola Técnica Agrícola para Marechal Cândido Rondon foi negociado com Palotina, a troco do comando político. O prefeito Aloísio Valérios, da época, concordou. Eu fui para o Mato Grosso, tirei uma licença de uns dias, e quando eu voltei, encontro uma reunião em andamento dentro da Secretaria de Educação, porque aquele prédio da Câmara foi construído na minha época. O seu Almiro Bauerman falou para mim, Zilmar, vamos fazer o seguinte, não tem mais condição da Secretaria de Educação funcionar dentro daquela prefeitura, era uma salinha só. Aí nós fizemos um projeto e tal, nós vamos fazer o seguinte, vamos construir uma área grande, e embaixo vai funcionar a Secretaria de Educação e no outro lado a Biblioteca Municipal, que era um projeto nosso também. E a Câmara de Vereadores em cima. Então, se mata... Onde que permanece até hoje. Permanece até hoje. Foi coisa que a gente conversou com o Almir, ele concordou na hora, e foi feito num tempo recorde. Então foi criada aquela biblioteca, lá na minha época, transferimos a Secretaria de Educação para lá, aí a gente equipou a Secretaria com o pessoal adequado, e aí começou a funcionar. A gente tinha tempo para trabalhar praticamente de escola em escola, que eu tinha uma retaguarda dentro da Secretaria, que ia fazendo a parte burocrática. Até folha de pagamento era feito na Secretaria. E aí nós passamos para a Prefeitura, quando o Almiro falou assim, mas você conhece uma pessoa que pode desempenhar a função na Secretaria de Finanças? Eu falei, aí vamos trazer um jovem. Aí eu fui a Curitiba, eu me dava muito com o Vitor Hugo Borgman. Ele era formado e estava trabalhando num banco. Fiz a proposta e ele veio para Rondon. Aí que se criaram as secretarias. O Arnold ficou na Secretaria Administrativa, passava tudo por ele. E eu fiquei com a Secretaria de Educação, o Vitor Hugo Borgman com a Secretaria de Finanças, aí centralizou em folhas de pagamento, tudo ali. Quer dizer, o Almiro dinamizou esse aspecto. Administração. Ele organizou, então, o Almiro foi a pessoa apropriada para isso. Né? Vamos beber uma água, irmão? Vamos lá. Senão vou me interromper um pouco, daqui a pouco eles acertam. Eu tenho mais umas coisas aí para pedir para ti, mas só mandar um recado aí. Mas é bom o povo saber de tudo. Vou ter que fazer uma pergunta ainda, por que do asfaltamento antes de Toledo para Palotina e não para Marechal? Está incluído nesse negócio aí. Nessa negociação? Nessa negociação foi a nossa escola técnica agrícola. Aí você volta de novo a falar, ó, foi a escola e foi isso. Eu sei o que o falecido Aloysio me contava, apesar dele ter uma grande amizade, disse que o Jânio chamava ele de meu menino, que ele era muito jovem, né, e tal, ele disse que tinha uma boa estima. Deixa eu ver aqui. A garganta seca. É. Ainda mais eu que não estou acostumado a falar nesses últimos 2 anos. Você está bem caseiro, né? Ah, eu fiquei caseiro porque eu estou vendo o resultado agora. A maioria, você vê aqui em Rondon, quantos casos de... Tá louco, rapaz. Mas é o que a gente notou e
apanhou aí nas notícias, pessoal que não se vacinou. Exatamente. Né? Nisso aí eu vou te dizer, é por isso que eu estou com o pé atrás com esse nosso presidente. Sim. É muito anta, é muito anta. Ah, muito. É um bobo alegre que nunca... Metido a besta ainda. A minha mãe sempre dizia, diz o bobo, quando nunca come mela, a primeira vez que come se lambuza. Esse cara não só se lambuzou, ele vou te dizer, viu? Vou entrar contigo ainda do projeto de germanização. Tá? Esse foi uma pena. É. Esse foi uma pena. E o Dieter, que era alemão de nascimento... Essa não deu para entender. Eu acho que a imprensa também falhou. Não, a imprensa não me deu cobertura. Exato. Não, e depois de tocar adiante o projeto, tá. Eles não querem aceitar quando eu falo isso para os meus colegas. Digo, a culpado da germanização não ter ido para frente é culpa da imprensa, falei para outros. Por que Nova Petrópolis está dando certo no projeto? Tá louco, nem... Eu conheço lá, rapaz, você vê lá em Nova Petrópolis nasceu o Sicredi. Vila Imperial? É. Do Teodoro Amsterdã. Então, a gente vê tantas coisas, quer dizer, Rondon, você não faz ideia, Harto, o que as pessoas iam me procurar na prefeitura, porque eu dava um desconto na... Isso. Puta, né? O coisa aqui da loja Helena, ele falou assim, mas... vem. Bárbaro, ele pegou e imediatamente ele mudou a fachada dele. É uma pena. Mas vamos lá, Ilmar, nós temos uma outra situação que está meio assim, né? Que as pessoas não entendem, que foi a pavimentação asfáltica de Toledo a Palotina antes de vir para Marechal Rondon, a pavimentação que veio anos depois. Mesmo nós tendo um deputado estadual, o asfalto para Palotina saiu antes do que saiu para Marechal Rondon. O que houve no meio dessa iniciativa do governo do estado em fazer primeiro o asfalto para Palotina? Aí, Arthur, tudo gira em torno do interesse político das pessoas. Você veja bem que o projeto de asfalto para Marechal Cândido Rondon, para você ter uma ideia, em 1958, Toledo elegeu o primeiro deputado federal do oeste do Paraná, o Egon Best, que era um dos sócios da Maripá. Ele nunca residiu em Toledo. Ele residia em Porto Alegre, onde era a matriz, a sede da Maripá. E ele já na época, ele entendeu que Toledo, que Rondon, que essa região do oeste aqui, ela iria prosperar pela exuberância das terras, pelo povo que veio para cá. Quer dizer, esse povo de origem, né? O italiano, o polonês, o alemão, era um povo trabalhador lá no Rio Grande, em Santa Catarina, e esse é o povo que basicamente colonizou o sudoeste e o oeste do Paraná. E havia um projeto, na época, da Varig, não sei se você já ouviu falar disso. A Varig, Viação Aérea Rio-Grandense, ela tinha uma propriedade de aproximadamente 270 alqueires de chão lá no Arroio Iguaçu. Essa propriedade tinha o nome de Agrobras. E essa Agrobras, o objetivo deles era construir um grande frigorífico ali no Arroio Iguaçu, aproveitando as quedas do Rio São Francisco
no Arroio Iguaçu, e ali seria construída uma usina que geraria a energia elétrica para tocar o frigorífico que o Rubem Berta, e o nome dele está ligado ao nosso aeroporto. Ele era o dono, o chefão da Varig. É o diretor-presidente. Diretor-presidente. E é por isso que se fez esse aeroporto na época. Porque eles estavam vislumbrando a construção desse frigorífico. Inclusive, a Agrobras era dona de um restaurante aqui em Rondon que ninguém sabe. O Flórida? O Flórida. Aliás, era do que o seu... Guthoff. O Guthoff tocava lá. E o Harry Feiden, que era genro do seu Guthoff, foi indicado como diretor da Agrobras aqui para Rondon. Aquele restaurante recebia as pessoas que vinham para cá e tal, e o seu Rubem Berta ia fazendo as coisas muito na surdina, para não despertar a rivalidade de outros grupos que poderiam, porque isso era comum aqui no mundo. Isso era comum aqui. Surgia um negócio bom, os outros já iam se meter no meio, e a prova está na começo da nossa industrialização aí. Frigorífico Rondon. Frigorífico Rondon, Cirose e outras coisas mais, né? E em 1958, eleição geral, o seu Eggenberg lançou-se candidato a deputado federal. O objetivo dele era, logicamente, dedicar boa parte do trabalho dele para a região oeste, porque havia o interesse da própria Maripá fazer isso aqui se desenvolver, como aconteceu lá no norte do Paraná. Veja Maringá, veja Londrina, enfim, lá foi tudo em função do café, a estrada de ferro que entrou por lá, e aquilo cresceu. E nós aqui teríamos uma outra fórmula de desenvolver. A pequena propriedade, ou a propriedade que praticamente representava uma reforma agrária legalizada. As propriedades rurais aqui, na época, 6 alqueires, 7 alqueires. Quando eu fui prefeito, o município de Marechal Cândido Rondon tinha 9.460 propriedades rurais. Dividindo a área do município pelo número de propriedades, a média das propriedades não chegava bem a 6 alqueires. A média. Então você vê, e quantas mil pessoas viviam em Rondon. Nós já tivemos uma população maior do que temos hoje. Na fase da Itaipu. Então tudo isso estava lá na cabeça dessa gente. E ele se elegeu deputado e já tinha traçado um asfalto que ligaria Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Mercedes e daí Guaíra. Isso em 1959, ele se elegeu em 58, e isso estava dentro dos projetos dele. Baseado nisso, a Agrobras estava funcionando aqui, o Harry Feiden era o gerente dela. Com a morte do Rubem Berta, uma morte precoce também, Sim. O projeto se foi, quer dizer... Esmoreceu. Mas já havia sido traçado um projeto de asfaltamento, você veja bem, em 59. Aí nós estamos em 1976, 74, 75, 76. Veio o asfalto de Toledo, e o objetivo desse asfalto era exatamente passar Marechal Cândido Rondon. E chegou lá em Vila Nova, aliás já saiu por Vila Nova por certos interesses. Quando chega lá em Vila Nova,
se você analisar bem, se fosse para trazer para Rondon, ele já teria vindo aqui pelo interior de Ipiranga, Dois Irmãos, Quatro Pontes, passava Rondon, e ia mais ou menos em cima daquela linha que foi projetada em 1959 pelo Egumbert e pela própria Maripá. Aí o que ocorreu foi que saiu de Toledo e foi até lá, o trevo hoje que entra para Vila Nova. E aí vem as discussões. Foi feito o estaqueamento do asfalto para Rondon. E vai daqui, vai de lá, o asfalto parou por ali e de repente ele segue a Palotina. E lá de Palotina, evidentemente, ele vai para Terra Roxa. E aí se pergunta, qual é a justificativa desse asfalto não vir a Rondon? Se nós tínhamos deputado aqui. Cadê a força política de Rondon? E o resultado é que, lamentavelmente, prefeitos, na época, eram então nomeados, e eles não tinham como brigar com aquele que tinha o poder político de nomear. E o resultado é que o interesse político de cada ser que sai candidato é aumentar a votação, é aumentar o curral eleitoral dele. E assim, Palotina e Terra Roxa, e naturalmente Guaíra também, passaram a ser apoiadores políticos de quem faria essa estrada mudar o traçado. E ela foi a Palotina, prefeito da época, seu Aloísio Valérios, todo entusiasmado, evidentemente, e Palotina é só ver o resultado das eleições logo depois. Sim. O crescimento do poder eleitoral do deputado que fez essa obra asfáltica. Chegar primeiro em Palotina, em Terra Roxa, para daí ligar com a rodovia que vai de Umarama a Guaíra. E só depois é que veio o asfalto para Marechal Cândido Rondon. Acho que 76, 77, por aí, ou mais. E a gente lamenta, exatamente por quê? Porque de repente, quanta coisa acabou indo para o lado de lá, que não tinha absolutamente nada a ver conosco aqui, porque a Palotina nem sequer fazia parte da Fazenda Britânia, originariamente. Mas, infelizmente, retardou a chegada do asfalto, a pavimentação asfáltica a Marechal Cândido Rondon. E essa obra asfáltica lá para Palotina, os palotinenses não têm culpa nenhuma, pelo contrário, eles devem estar eternamente agradecidos. Mas Rondon se lamenta de nós termos chegado em segundo plano. A mesma história da Escola Técnica Agrícola, que nós tínhamos projetado, já estava encaminhada e, lamentavelmente, também foi para Palotina. Essa escola em Palotina funciona num sistema de comodato, praticamente, com o próprio município. Ela aqui seria uma escola independente, seria do Estado, seria uma escola federal. E lá, a troca desse projeto para Palotina, ele aconteceu numa promessa de que a Escola Técnica Agrícola, cujo projeto estava pronto, seria
dado para Palotina e eles traíam para cá uma faculdade de agronomia. Foi a promessa. E o meu projeto, lamentavelmente, Prosperou em Palotina. prosperou em Palotina, e está lá. Irmão, em 1985, veio aquela avalanche, aquele tsunami das eleições favoráveis ao MDB. Foi voto para juntar de balaio, como não há um político aqui de Marechal. Grande amigo meu, por sinal. Falava, juntamos votos de balaio, né? Você se elegeu em 1985, sumiu em 86, ficou 3 anos, né? Você teve um período aí significativo de muitas obras, e eu fiz uma anotação de algumas que aconteceram, depois o professor pode me ajudar se tiver mais alguma coisa. Que foi a pavimentação da ilha Jacob-Velp, em função da sua amizade com Álvaro Dias. O Contorno Sul, obra também com apoio do Álvaro Dias. A pavimentação Marechal Cândido Rondon a Santa Helena, também. Foi. E a obra do Pedro Rauber, que foi Marechal Cândido Rondon de Guiporã a Porto Mendes, Também. a obra da sua gestão, e também a pavimentação da sede municipal de Marechal Rondon ao Distrito de São Roque. E além disso, a construção dos ginásios de esportes nos distritos rondonenses. É o que eu tenho anotado nas minhas anotações, mas pode ter acontecido muito mais coisas, irmão. Veja bem, vamos citar o caso, por exemplo, dos asfaltos. Havia um traçado asfáltico de Toledo, de Marechal Cândido Rondon a Pato Bragado. E isso antes de mim. O asfalto chegaria então até o Curvado, e no Curvado ela trocaria à esquerda, cortando propriedades e propriedades, o que custaria só na indenização daquelas terras o valor do asfalto. Quando eu cheguei à prefeitura, o Álvaro Dias foi um dos grandes companheiros, um grande governador, ele e o Richa, os dois. Você tem uma amizade muito forte com o José Richa. José Richa, ele veio fazer comício comigo aqui durante a campanha 3 vezes. Ele, sem dúvida alguma, para mim, o político mais arrojado, o governador mais arrojado no Paraná, ele e o Álvaro Dias depois. Os dois com um sistema de trabalho muito ligado com as comunidades e as lideranças, o que eles valorizavam. Governos comunitários. Governos comunitários. E aí a gente procurou logo o governo do estado, ainda na época do vice-governador do José Richa. João Elísio. João Elísio Ferraz de Campos. Nós fizemos o asfalto aqui de Rondon até 3 Passos, por causa da indústria da fecularia, localizada em 3 Passos. E no dia da inauguração, ainda estava no governo o João Elísio. Aí foi autorizado, o pessoal de Santa Rosa me procurou e nós conseguimos a liberação da continuação do asfalto de 3 Passos até Santa Rosa. O prefeito de Santa Rosa na época era o professor Hélio Melhorança? Hélio Miglioranza. O diretório municipal do MDB nos procurou lá no dia, já tinham falado comigo antes, e aí nós conversamos com o governador e ele mandou fazer já o levantamento. O traçado seria o que já estava lá, que não implicaria em nenhuma despesa em indenização. O asfalto foi a Santa Rosa e logo depois deram sequência a Maripá, para ligar com o asfalto. 182. Exatamente. Com a eleição do Álvaro Dias, aí foi um negócio extremamente importante, porque imediatamente ele liberou um projeto que nós já tínhamos feito como candidato.
de levar o asfalto a todos os distritos de Marechal Cândido Rondon. E foi o que foi feito. O traçado original que eles queriam fazer para sair lá no Pato Bragado, nós fizemos por cima do leito existente. Quando chegou ali em Iguiporã, aí vai pela estrada velha de Iguiporã a Pato e de Pato a Entre Rios. Depois de Entre Rios já se conseguiu, o Álvaro Dias já foi fazendo a Santa Helena. E de Iguiporã a Porto Mendes existe lá o recanto turístico, né? E eu sei porque muitas e muitas reclamações vinham que o pessoal não vinha de fora, não vinha de Toledo, de outros lugares para Porto Mendes, por causa do problema da estrada. Pois olha, conversei com o Álvaro Dias, sem estar na programação dele. Fizemos aquele asfalto até dentro do Rio Paraná, até aquelas armações que tem lá de atracamento, tudo. Foi feito e algumas ruas da vila. E eu tive a oportunidade de assinar com o governo federal, graças ao deputado estadual que tinha sido secretário dos Transportes, Denis Schwartz, o maior projeto cura do Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon. Eram 22 milhões de reais, quando o orçamento do município não dava esse valor. E só foi possível fazer esse convênio porque eu superdimensionei o orçamento do município, para que tivesse a possibilidade de encaixar esse valor dentro do orçamento. Os vereadores até, de uma certa forma, houve crítica, que o Ilmar estava ficando louco. Quando é que ia usar um valor desse? Pois foi a nossa sorte. Um orçamento de 22 milhões de cruzeiros. Veio dinheiro para 2 ginásios de esporte. Eu construí 5. E comprei o terreno para mais 2, Margarida e Porto Mendes. E esses 5 ginásios foram construídos e inaugurados na minha época. Estão aí até hoje prestando benefício para os municípios que se emanciparam. Fizemos 370 quadras de asfalto na sede e em todos os distritos. 4 pontes, Entre Rios, Pato Bragado e Mercedes, eles foram infraestruturados na minha administração para poder ser município. Foram estadualizados as escolas de 2º grau, Mercedes. As CNCs? A CNC, que eram todas as escolas da comunidade, isso ainda fiz antes de praticamente ser prefeito. Passou, foi um projeto que eu fiz e entreguei para o Richa, que se eu ganhasse a eleição, todas as escolas da CNC, que foram criadas como um brinde na época, para o pessoal do interior, mas só podia estudar quem pagava. José Richa, na primeira semana que eu estava no governo, ele mandou a secretária de Educação, ela veio para cá, estudamos e foram todas as escolas da CNC transferidas para o Estado, dando condição para que os professores que lecionavam nesses ginásios lá do interior, o salário deles saía da mensalidade que o aluno pagava. A partir do momento que foram estadualizados, esses professores passaram a serem integrantes do quadro próprio de professores do Estado do Paraná. Então, quanto foram beneficiados os professores? E aí tem mais um negócio importante. A UniOeste foi a minha grande luta como prefeito de Rondon e como presidente da MOP. Nós mobilizamos
os municípios de Toledo, Foz do Iguaçu, Rondon e Cascavel. Mas o prefeito de Cascavel queria criar a Univel, Universidade de Cascavel, e transformar Rondon, Toledo e Foz do Iguaçu em campos avançados dessa universidade. E nesse trabalho eu consegui o apoio, mas incontinente, do governador Álvaro Dias. E movimentamos estudantes, movimentamos professores, inclusive fizemos uma viagem a Brasília. E os municípios ligados à MOP, na nossa região aqui, ajudaram e nós conseguimos lotar 3 ou 4 ônibus e levaram estudantes, professores a Brasília. E os outros municípios, Foz do Iguaçu, Toledo também. E tivemos audiência lá com o ministro, na época era um catarinense, o Jorge Bornhausen. Jorge Bornhausen. Ele não nos quis receber, graças ao governador Álvaro Dias, que na época era senador, deputado Nelton Friedrich. A nossa representação do Oeste estava lá e ficamos até 3 horas da manhã, todos aqueles estudantes lá no Ministério da Educação, até que o Bornhausen nos recebeu. E aí estava lançada a ideia de se criar a universidade. O nosso objetivo era passar para o governo federal. E dessa nossa luta, Cascavel, aí mais do que nunca, começou a lutar por fora. E eu havia recebido uma informação de que eles estavam objetivando criar essa universidade lá, e tudo num movimento de surdina. E aí, pela amizade que a gente tinha com o próprio Richa, que então era senador, ele deixou o governo do estado, elegeu-se senador, e o Álvaro Dias assumiu no lugar dele, nós conseguimos fazer com que a Universidade do Oeste se tornasse uma realidade. Tanto é que o primeiro presidente da instituição UniOeste é o Eloy Loma, que era o meu secretário de administração. Parabéns. Bem breve, porque a gente está nos horários aí. Ilmar, projeto de germanização de Marechal Rondon, o senhor assinou em 1987. O que não deu certo nesse projeto? O que houve que não deu certo? Por que ele não prosperou, Marechal? Veja bem, Arthur, ele deu certo. Estava tudo encaminhado para se transformar numa verdadeira glória para nós aqui no oeste do Paraná. Fundamentado no que? Até hoje, a pecha de Marechal Cândido Rondon, pecha entre aspas, é de que aqui é o município mais germânico do Brasil. Aqui é uma nova Alemanha. Aqui não sei o que. Então a gente tinha que aproveitar, como nós fizemos a primeira Oktoberfest, criamos a Oktoberfest, foi um sucesso. A cidade toda se juntou. As empresas faziam os seus... Aliás, os funcionários mesmos, eles que sugeriam, vamos organizar um uniforme germânico, vamos atender. Então, o mês de outubro, você entrava em qualquer loja, era aquela alegria, era aquela festa, era aquele movimento pró-Oktoberfest. Foi um sucesso. E isso nos levou a criar um projeto de germanização, que caiu imediatamente no gosto da maioria dos comerciantes. Os comerciantes já instalados, eles poderiam ir adaptando. Foi criada até uma lei que daria descontos especiais. Várias empresas entraram logo no movimento. E para edificações novas, de acordo com a planta e o estilo da germanização, dentro do estilo enxaimelo, teria um desconto especial no IPTU e essas coisas todas. Certo.
Criamos, inclusive, tivemos um acordo com a Varig, na época, para um movimento turístico, desculpe, que seria estabelecido com Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon, com linha aérea, trazendo turistas até Foz do Iguaçu, e lá um navio especialmente construído para trazer os turistas até Porto Mendes. E lá em Porto Mendes seria então um portal de entrada para que os turistas lá fossem recepcionados dentro do estilo germânico, com alimentação, enfim. E aí viriam para Marechal Cândido Rondon, onde passariam a noite. Eu tinha feito um acordo com o falecido Rafik, do hospital, do hotel Fenícia. Ele estaria entrando dentro do programa. Foi um negócio extraordinário. Aí o que aconteceu foi que duas coisas que acabaram não funcionando depois de mim. O projeto de germanização não foi incentivado. Não teve a divulgação necessária. Aliás, pelo contrário, foi esquecido. E até mesmo, Arthur, a festa, a Oktoberfest, que a gente só recebia elogios, milhares e milhares e milhares de pessoas vinham de fora, pagavam ingresso, dançavam, bandas se contratavam, as empresas colocavam lá dentro suas lojas e vendiam artigos ligados à germanização, trajes, chapéus, roupas, calçado, enfim. Terminado o meu mandato, a coisa gelou. E, lamentavelmente, aquilo que poderia ser hoje uma identificação de acordo com o que o próprio povo comentava, morreu, lamentavelmente, esse projeto, e hoje não recupera mais. Não recupera mais porque nós entramos numa outra fase. Ilmar assumiu em 1986, você teve 3 anos de mandato. 3 anos de mandato, né? Na sequência veio a eleição do Dito. O teu mandato foi marcado pelo governo do José Sarney. Anos de muita crise na agricultura. Tá? O senhor não conseguiu fazer o sucessor, que seria o Ademir Bier. O que pesou para não conseguir fazer o sucessor? Aí... Pesou o governo federal na tua eleição? A crise da agricultura, que foi tremenda naquele período, pesou, 87, 88. Mas mesmo assim, veja bem, a crise existiu. Tanto é que no ano que eu assumi, 86, o começo, os primeiros 3 meses, eu não fiz outra coisa a não ser atender a periferia. Os boias frias ficaram sem serviço na capinação das lavouras, não havia a contratação, lembro dos boias frias que saíam de madrugada, os caminhões e combis, ônibus, levavam eles para trabalhar no interior. Não havia essa pesticida, essa fungicida e herbicida para manter uma lavoura em condição de produção normal. Você imagina que só aqui na sede nós fizemos um levantamento dos boias frias, deu 1.400 pessoas que estavam sem serviço, que não tinham onde ganhar dinheiro. E aí o que nós fizemos? Nós conseguimos um apoio do governo federal e município de Terra Roxa, município de Guaíra e o meu. Nós fomos os 3 prefeitos a Brasília e o governo lá nos atendeu. Tivemos o apoio do nosso
presidente do partido lá, o Ulisses Guimarães, e o governo criou uma verba especial. Essa verba especial, Arthur, veio a Rondon. E o objetivo seria esse dinheiro ser distribuído entre os agricultores, para eles, então, oferecer o serviço para os boia-frias. Nós, aqui em Rondon, fizemos diferente. Essa verba, nós criamos um programa de calçamento de pedra irregular. E contratamos as pessoas que estavam desocupadas e fizemos os calçamentos. Em todos os bairros aí que tem calçamento de pedra irregular, foi construído naquela época. E o pagamento era daquela verba. Então o município acabou dando oportunidade de trabalho, não se criou a autodependência do dinheiro do projeto e nem do município. E para as crianças da periferia, eu convoquei todas as merendeiras aqui da sede, que trabalhavam nas escolas, era a época de férias, e todas as merendas que estavam sobrando, que sobraram do ano, nós recolhemos nas escolas, trouxemos aqui para o CEMIC e fazíamos a comida para os alunos. O almoço das crianças dos bairros, dos filhos daquelas famílias necessitadas. Conseguimos passar aquele período desse jeito. E aí veio um negócio muito importante. Nós elaboramos um projeto na área da agricultura e fizemos a conservação de solo. 75 mil alqueires de terra, hectares de terra, foram conservadas através do sistema de microbacia integrada. O colono, ele dava 20% do valor e o restante era pago através de combustível que o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, do secretário, irmão do Álvaro, Osmar Dias. Osmar Dias, ele contribuía, através da Secretaria de Agricultura, com combustível. Nós conseguimos fazer, no nosso período, praticamente 2/3 da área agricultável de Rondon em microbacia integrada. E houve uma participação maciça, todo mundo colaborou. Mas isso, a minha pergunta, Elmar, o que motivou que você não conseguiu fazer o sucessor? Cada acontecimento tem uma causa. Exato. E deve ter pesado alguma coisa aí que o eleitor não viu no teu sucessor ou na tua administração algo que não o convencesse a votar no candidato do MDB. A situação, ela... Na verdade, houve falhas, porque o período da eleição, se o prefeito se joga na campanha, como seria a campanha dele próprio, é uma coisa. Certo. Eu tive vários secretários, funcionários, que saíram candidatos. E o próprio vice-prefeito saiu candidato. E aí você está no encerramento do teu mandato. Exato. Você tem a prestação de contas para fazer. Você tem que fechar todas as tuas contas, porque no dia 31 de dezembro encerram as atividades da prefeitura e tudo tem que estar pronto para o dia 1º de janeiro, você entregar à prefeitura em dia para o teu sucessor. E aí eu estava em pleno vapor dos trabalhos. Certo. Aquele projeto cura que tinha que ser feito a prestação de contas, todo o orçamento do próprio município, as atividades. Então, isso me tomava o tempo. E a minha equipe, na época, era uma equipe
muito enxuta. Eu não tinha, pelo contrário, quando eu assumi a prefeitura, eu fiz um levantamento dos funcionários e eu fui colocando, diminuindo o quadro de funcionários, porque, na verdade, havia gente em excesso, em cargos que não tinha atividade. Eu fiquei com um quadro realmente enxuto. Praticamente os funcionários, todo mundo ficou, não foi tirado ninguém. Eu tive uma equipe muito boa. E o meu secretariado, graças a Deus também, pegou junto. Nós tínhamos realmente uma equipe muito compromissada com a administração. Compromissada com o nosso programa, com a administração. E a campanha era contra um grupo poderoso. Um grupo que já estava aqui dentro há muito tempo e tinha uma raiz muito grande. E nós perdemos a eleição. Perdemos a eleição e, lamentavelmente, alguns fatos aconteceram que nós não entendemos até hoje essa diferença na votação. Mas perdemos. Você fez na tua eleição, você fez 13.256 votos, o Dieter na seguinte fez 12.747, contra o Ademir 10.987. Ilmar, muito obrigado, muitas indagações ficaram ainda para trás, que a gente podia aproveitar nessa entrevista. Eu agradeço por atender o nosso convite para o quadro da Personalidade de Semana. Eu espero ter a oportunidade de entrevistá-lo mais uma vez, em um outro momento, porque ficou muita coisa para trás, e eu renovo meu agradecimento por atender o convite aí para vir para o quadro da Personalidade da Semana. Aliás, Ilmar Prisner foi meu professor de História e de gratas lembranças das aulas que eu tive com ele. Muito obrigado, hein? Bom, Arthur, eu é que agradeço, porque é uma oportunidade que a gente teve para conversar sobre aquelas épocas em que a gente estava à frente do Poder Municipal e que a gente fez cumprir a nossa obrigação. Logicamente, nem sempre é possível fazer tudo aquilo que o povo almeja. Mas a verdade é que nós procuramos estruturar o município em condições de, a partir do meu mandato, ele ter mais facilidade para o desenvolvimento. E eu tenho certeza que isso aconteceu. Nós verificamos, por exemplo, a universidade, certo. A estadualização das escolas do interior, a melhoria no setor educacional dentro do próprio município. Enfim, eu objetivei no meu mandato pôr em prática o que eu aprendi desde o primeiro dia que eu entrei numa escola, certo. Onde o professor, que por sinal foi o meu pai mesmo, foi meu primeiro professor, foi quem me alfabetizou, numa conversa com os alunos do primeiro dia de aula, ele citou uma frase que até hoje a gente ouve todo mundo falar. Jovens, estudem, se preparem, porque vocês são o futuro do Brasil. Na idade que eu estou hoje, lamentavelmente, eu ainda não vi esse futuro acontecer de verdade, com o aproveitamento das capacidades que existem por aí, com a inversão de valores, com políticos que vivem no mundo da fantasia, com políticos que na campanha representam a solução do problema e na prática são os coveiros da nação, né? Então, nesse sentido, eu fico agradecido por ter tido essa oportunidade e de manter um contato através da emissora, da radiodifusora, com a população da nossa região. Muito obrigado.